O Aruan traz um assunto pertinente que seria o próximo assunto aqui da minha pauta, porque recentemente você, junto com o Marco Aurélio, junto com o Walter, né, emitiram uma nota, né, reforçando mais uma vez o pedido para que se coloque em prática, né? E aí, hoje isso está dentro da legislação, dentro da Lei Pelé, a questão do voto à distância, que primeiro ele foi, por conta da pandemia, ele obrigou algumas associações a se utilizar, mas depois ele virou lei, e agora é lei, né? E o Aruan comenta aqui, ó, Ricardo, me parece que o Landino é muito fã da ideia do voto à distância. Você estaria disposto a se juntar a outros candidatos a brigar por isso? Isso acho que já respondi, né? Porque ele soltou uma nota recentemente. E talvez uma possível judicialização do caso, e essa é a minha pergunta para você. Como é que está essa situação? Se isso vem sendo debatido de alguma forma dentro do clube, de se implementar ou de se colocar também isso dentro do estatuto? E se eu fiz essa pergunta para o Walter e para o Marco também, e se você tem a ideia de judicializar essa situação, porque pelo que eu estou vendo, acho que eles não devem colocar isso em prática, né? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, o Walter e o Marquinhos são advogados. Eu sou uma pessoa que vem do marketing, né? Não venho do jurídico, etc. e tal. Mas não sou burro, enfim. Essa questão do voto à distância, a gente tem uma alteração numa lei federal vigente. Está valendo. O Flamengo não pode, a desculpa é que o Flamengo não pode adotar o voto à distância porque nós estamos em ano eleitoral e não pode haver uma mudança dentro do processo eleitoral de acordo com o Estatuto do Flamengo. Bom, vamos dividir em duas partes. A primeira parte é que não há alteração nenhuma. Eu não estou tirando o voto de ninguém. As pessoas que quiserem votar presencialmente continuam votando presencialmente. Eu estou ampliando a possibilidade, as formas de votar. Mas, enfim, sem querer entrar nesse mérito específico, a gente tem aí um absurdo jurídico, enfim, eu acho que qualquer estudante no primeiro período de direito vai aprender, enfim. Eu não posso usar o estatuto de uma instituição, de uma entidade como o Flamengo, para me resguardar de cumprir uma lei federal. Sim. Então, vamos fazer o seguinte, bota no estatuto do Flamengo que o Flamengo não precisa cumprir a Constituição do Brasil e pronto, resolveu o problema. A gente faz o que a gente quer. Então, a gente tem hoje uma situação que eu considero absolutamente bizarra, inacreditável, que é o clube estar dizendo publicamente que ele não vai cumprir uma lei federal, porque o seu estatuto está em desacordo com a lei federal. Túlio, isso é um absurdo, mas de um tamanho inacreditável. O Vasco teve que se adaptar no final do ano passado às suas eleições em, 15 dias, não sei quanto foi, 2, 3 semanas para fazer a eleição, que acabou com a eleição do Jorge Salgado, que acabou sendo eleito com um peso grande do voto à distância. Talvez seja esse o medo, né? Porque na hora que você abre o voto à distância, você introduz dentro do colégio eleitoral, não sei quantos sócios hoje, quantos eleitores hoje o Flamengo tem que estão longe do clube e que não podem votar se o voto for único e exclusivamente presencial, é impossível eles se deslocarem. Mas você bota aí mais 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e aí numa eleição que normalmente tem 3.000, você muda completamente o equilíbrio da eleição. Então, é isso que está por trás de não querer fazer o voto à distância, porque essa é que é a questão. O problema aí é que a gente está falando de uma ilegalidade. É ilegal isso. Eu não posso me negar a seguir a lei, me escorando no Estatuto do Flamengo. E olha, eu não sou advogado. Provavelmente você deve ter feito essa pergunta para o Marquinho e para o Walter, eles devem ter te fundamentado muito melhor essa resposta. Mas isso é algo tão básico que mesmo para alguém de marketing, para mim, que não é dessa área jurídica, isso é um básico. Quanto a judicializar, eu não sei, nós estamos tentando resolver esse problema, como é que eu vou dizer, de uma forma amigável, para evitar que o clube publicamente se negue
a cumprir a lei, né? Então, nesse momento, a gente não está pensando ainda em judicialização nem nada, enfim, porque assim, não me passa pela cabeça que isso não vai ser revisto, porque é de um absurdo tão grande que chega a ser inacreditável. Isso aí entra numa questão, o Walter e o Marco, eles soltaram uma nota, que eu também estou com você, eu não sou de direito, mas, na minha opinião, jamais, qualquer estatuto de qualquer associação no Brasil, ele pode sobrepor a lei, né, o que determina lá, né, os artigos e isso tudo. Então, se está hoje na Lei Pelé, não pode, né, mesmo que seja uma imposição do próprio Estatuto do Flamengo, ele se colocar acima, né? Até porque, como você colocou muito bem, ele não muda o processo eleitoral, ele simplesmente está dando meios das pessoas votarem, porque você não muda a questão, o número de, sei lá, número de pessoas em chapas, os cargos, você não muda, você simplesmente vai dar um benefício maior, que não só o off-ri, né, mas tem sócio proprietário do Flamengo espalhado pelo Brasil inteiro, até pelo mundo, então... Não, se você me permite, Túlio, claro. Inclusive para as pessoas de idade que não podem se locomover, na última eleição do Landim, eu recebi lá a Marilene Dabos, que eu já citei aqui, sim, já com uma certa, bastante idade, nossa saudosa Marilene, coitada, enfim, para ela foi uma operação de guerra para ela conseguir sentar ali, conseguir passar na fila e voltar para casa dela. Então, assim, não tem nenhum sentido, Túlio. Olha o que a gente está fazendo aqui, nós dois. Nós estamos fazendo uma reunião, um debate entre nós dois, não presencial, acompanhado, sim, por uma série de pessoas. Nós estamos em 2021, não tem nenhum cabimento. O Esporte Clube Bahia fez toda a aprovação do seu orçamento online, com as pessoas participando, votando online, fazendo perguntas online. Qual a justificativa do Flamengo para não aceitar esse tipo de... Nós vamos fazer o quê? Vamos voltar para a carruagem e extinguir o automóvel? A única justificativa que tem para isso é que realmente um processo onde você restringe a capacidade e os direitos políticos, você tem melhor controle do que acontece. Não há outra justificativa ou outra explicação para essa situação. O Pablo Malheiro está comentando aqui, ó, e até eu lembro que muitas pessoas falavam, acho que foi o Walter também, que a situação do Vasco seria a jurisprudência para as associações, né, colocando aí os clubes, tem clubes menores e tal, e ele comenta aqui o Pablo Malheiros, ó, o caso da eleição do Vasco já foi decidido, né, e transitou em julgado, que a mudança da Lei Pelé quanto ao voto não presencial tem aplicação imediata, mesmo que o estatuto proibisse, né? E aí ele está lembrando aqui também que Inter, Santos e Bahia voltam de forma não presencial há muito tempo. E uma coisa interessante aqui, eu vou lembrando aqui, você vê como é que são as manobras, como as coisas são feitas conforme eles querem, né? E aí um problema que o Flamengo tem, que é você não ter os poderes independentes, porque você tem hoje o presidente do Conselho Deliberativo é do mesmo grupo político, o presidente do Conselho de Administração. Quando, ano passado, o Flamengo tinha que aprovar o uniforme novo da Adidas, aí eles fizeram a reunião presencial. Todo mundo foi lá. Esse ano, né? Tinha aprovação das contas. E aí, só pode mandar por e-mail, então você tinha que mandar antes as perguntas, previamente as perguntas, e não tinha mais tempo de questionar. Os caras iam responder lá no relatório e tal, aquela coisa do... Era assim ou não? E aí até teve a manifestação, acho que foi do Flamengo da gente, e o Soflá também, que se manifestaram, falou, cara, a gente não vai votar, porque não pode, a gente não quer, isso pode ser feito de forma como a gente está fazendo aqui, como outros clubes fazem, para você ver. Hoje eu trabalho como jornalista, como imprensa, e o Flamengo até hoje, as suas coletivas, os repórteres têm que mandar pergunta no WhatsApp. Eles não entram ao vivo. O Vasco faz isso. Botafogo, eu estou falando de duas equipes que estão na Série B, né? A CBF faz isso. O repórter entra ao vivo, entra aqui assim como tá. Fica lá a telinha aqui como se o Ricardo fosse o técnico, o Renato Gaúcho aqui, e eu tô aqui. E aí eu vou lá, ele tá me ouvindo, eu faço a pergunta. E aí o Flamengo quer a liberação do público, mas o Flamengo não libera os jornalistas de entrar no ninho do urubu. Então, assim, é tudo feito de forma muito conveniente. Agora, eles queriam punir o Kleber Leite, eu não vou nem entrar no mérito aqui se tinha que punir ou não, porque é uma discussão mais estatutária, entra nos meandros mais
né, dos detalhes, né? Mas aí, a reunião presencial, reunião presencial, entendeu? Então, assim, as coisas são feitas da forma como eles querem. E, como colocou aqui o Pablo Malheiros, isso, né, nós temos o exemplo prático do Vasco com uma jurisprudência. E o Pablo Malheiros também fala aqui, ó, a MP do mandante tinha que ser aplicada imediatamente, né, como o Flamengo queria, né, lembrar da lei do mandante, mas a lei Pelé, o Flamengo não quer que se aplique, então é tudo feito dentro das conveniências, conforme as pessoas que lá estão, que comandam. E isso aqui, só lembrando, gente, são críticas construtivas, porque a solução já está aí. É simplesmente o Flamengo pegar e adotar o voto à distância, era o Flamengo, ou ele fizesse de forma virtual a reunião para aprovação das contas, é o Flamengo hoje pegar e fazer a participação dos repórteres através lá do Zoom, temos várias plataformas, o próprio aqui, eu estou usando o StreamYard aqui, para poderia colocar mais pessoas aqui, então assim, formas há, então as críticas aqui são construtivas, porque aqui a gente está apresentando as soluções, né? E o Pablo também ele fala, a atual diretoria do Fla defende e quer aplicar a lei que lhe interessa. É isso. Infelizmente, né, são muito bons em algumas coisas, em outras coisas, infelizmente, pecam.